A gente segue falando de segurança pública. O PCC optou por substituir a sentença de morte de um jovem de 25 anos, usuário de drogas na Cracolândia e acusado de furto por internação compulsória. Veja só, o PCC mudou. Ia matar, resolveu internar. Essa decisão veio após a intervenção de uma advogada, destacando um raro momento de clemência dentro da lógica brutal da facção. Esse episódio ilustra a complexidade do controle territorial e social exercido pelo PCC na região, onde suas regras muitas vezes suplantam as leis oficiais em meio a um cenário marcado por violência e tráfico de drogas. Olha só a estrutura de organização do PCC. Eles têm lá um tribunal do crime, em que há uma acusação, uma pena a ser cumprida, uma sentença, havia ali já um sentenciado para morrer, mas uma advogada entrou no meio e falou: não vai matar, vamos internar. E os juízes do PCC, do Tribunal do Crime, acolheram este pedido, Ana Beatriz, e vão agora internar em vez de matar o sentenciado. E aí, Ana Beatriz? Koba, ontem eu estava aqui nesta bancada e nós discutimos a notícia de que um preso que havia sido condenado por estupro, por assassinato de uma criança de 5 anos, estava dando uma palestra para os juízes ingressantes da magistratura do estado de Minas Gerais. E isso gerou uma certa insurgência, da minha parte, inclusive, de por que essa pessoa estava, de alguma forma, servindo, como bem disse o Wilsinho, de coach para juízes, né? O Pacheco, que também estava aqui, fez uma enorme defesa dessa situação, mas enfim, já que temos estupradores... Como que é? Explica aí, quem é que estava dando aula para quem? Não entendi. O condenado por estupro e assassinato estava dando aula para os juízes ingressantes da magistratura, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre discriminação, né? Então, eu acho que a gente pode usar esse exemplo, e eu estou sendo irônica e sarcástica, tá, audiência? E chamar o pessoal do PCC para mostrar para o governo como é que se organiza de forma tão boa. Porque no auge do caos e da desordem, da criminalidade, de tudo que eles fazem de errado, eles, embora haja aí uma grande rachadura nos últimos tempos que vem sendo noticiada, conseguiram se organizar, que é uma coisa que a gente vê faltar em muitas parcelas do nosso estado. Eu acho chocante noticiar que alguém decide que a pessoa vai morrer e depois fala que não, porque não cabe a nós, mortais, tomar essa decisão. Aqui no Brasil, isso é proibido, pelo Estado, inclusive. Então, você falar que morre ou que não morre está muito errado. Mas o fato é, a organização que eles têm, as normas de conduta, são algo assim, a se reconhecer o valor, porque é muito impressionante. E aí, Leandro Ferreira, qual é a sua avaliação sobre esse poder imenso do primeiro comando da capital, o PCC? Isso mostra uma organização que é muito além daquela que a gente entende que é de uma empreitada criminosa. Existe, de fato, um Estado paralelo, né? O que significa que é um problema para o próprio Estado em que nós vivemos, né? Porque o monopólio do uso da força, o monopólio da justiça é do Estado e não pode ser usurpado por ninguém. Assim como a função policial, a função de justiça tem que ser resguardada, né? e privativa do Estado. Né? Então, isso preocupa muito, mas isso só denota que o nosso próprio sistema de justiça é incapaz de garantir justiça para a gente no nosso cotidiano. E aí entram outros aparatos, né, criminosos, inclusive, assegurando justiça ou algum nível de justiça. A gente está, inclusive, aqui, né, falando, uma advogada lá, né, mas a notícia é um pouco mais complexa. É uma advogada, 2 profissionais de saúde que atuavam ali no local, né, que viram a situação e conseguiram intervir. Esses... Não, negativo. Na verdade, é uma advogada... Eles viram? Eles viram uma testemunha dele. A advogada... Calma. O que aconteceu foi o seguinte. A advogada era... Para você entender o cenário. O PCC, né, que é aqui a facção criminosa... E lembrando, não tem só o PCC, são mais de 70 no Brasil. Mas nesse caso aqui, o pessoal estava parabenizando a organização deles. Isso é um absurdo. Não deveria existir. Calma. Ninguém está parabenizando isso. Lógico. O advogado... Garino, O advogado...
séria aqui, não é isso. Análise séria é falar que tem que desejar o fim dessas organizações, que é um narco-estado. Mas ninguém disse algo diferente disso. Desejar o fim é diferente de saber o que fazer para acabar com o negócio, Zagarino. Temos aqui um episódio que houve esse julgamento, que não sequer deveria existir, de um cara que estava lá, que furtou na Cracolândia. E o problema deles era condenar esse cara, porque o crime organizado não admite furto na Cracolândia, porque furto na Cracolândia leva a polícia atrapalha o tráfico. Sabe quem foi que defendeu esse ladrão? Essa pessoa que cometeu um furto que estava sendo julgada? A advogada era esposa de um dos que eles chamam de disciplina. Uma das grandes lideranças do PCC. É um cargo dentro do PCC. Um cargo do PCC, tinha uma esposa, e essa esposa, que era advogada, ela fez a defesa no momento que ele já tinha sido condenado. E aí, na sequência, eles foram até lá, amarraram esse cidadão, amordaçaram não, colocaram ele com amarras nas mãos, jogaram no carro e levaram para a clínica. Aí a clínica... Aí entra na parte, mas é importante explicar para a audiência. Por que você quis me atravessar se eu estava explicando? Porque você estava falando que foi a advogada da clínica. Não, foi a advogada do próprio crime. Não, eu estava falando que foram profissionais de saúde. Tá com você, Leandro. Eu falei, é mais complexo do que isso. Teve uma advogada que interviu, mas tinha ali profissionais de saúde, como tem muitos na Cracolândia, atuando nos serviços do governo do estado, nos serviços da prefeitura e das também igrejas. no serviço da sociedade civil organizada, por meio de igreja, por meio das ONGs que trabalham redução de danos, por meio das ONGs que propõem a terapia, a internação também, né? Mas tem muita gente dedicada a resolver esse tema ali, né? E é uma bagunça que o poder público deveria organizar melhor, inclusive. Mas foi gente que trabalha em uma dessas situações, nos serviços de saúde, que viu a situação escabrosa que estava acontecendo ali e chamou atenção para aquilo e, de fato, aí teve um procedimento que é interno ao PCC, que é condenável em qualquer situação que seja, né? Que tirou esse jovem dessa condição. Mas o que a gente precisa entender é quem está lá vivendo, seja morador, seja profissional, sabe como a Cracolândia é complexa e precisa de solução séria, muito além do discurso fácil. Agora eu quero saber uma coisa. O cara que está lá na Cracolândia já há 5, 10 anos, vivendo como um zumbi, se chegar alguém lá e falar, vamos internar compulsoriamente? Vamos entrar com uma ação judicial para que ele seja internado compulsoriamente? Vai no fórum de verdade, no fórum da Justiça de São Paulo. Vai ter a opinião do Ministério Público. Boa parte dos integrantes do Ministério Público serão contra a internação compulsória. Muitos juízes, inclusive, também serão contra a internação compulsória. Mas no Tribunal do Crime, eles já entenderam que a internação compulsória é boa. E aí? Como é que vocês veem esse contrassenso? É só uma divergência de ideias? Será que é uma divergência de opiniões das instituições? Pergunta lá na Defensoria Pública se eles gostam da ideia de internação compulsória. A maioria dos nossos colegas lá dirão que são contra, porque fere a liberdade. Mas a liberdade individual do cara decidir se ele vai ser internado ou não. Ele tem que ter a liberdade de ficar lá vivendo como um zumbi. A liberdade de ficar lá na Cracolândia furtando e comprando crack, e furtando e comprando crack, e às vezes violentando alguém, às vezes comprando alguém. E aí, eu quero saber a internação compulsória. Internação compulsória. Por que até o PCC entendeu que pode ser uma alternativa e a gente ainda patina no poder público, na justiça, na administração pública, ô Jéssica? Explica pra mim. Mas você tá defendendo a solução do PCC? Eu tô fazendo uma pergunta. Não da defensoria? Não, de jeito nenhum. Estou fazendo uma pergunta. Você tá defendendo a solução do PCC? Eu estava quase pedindo, diante de tantos comentários, eu estava quase pedindo esse modelo de sociedade organizada do PCC para ver se a gente traz isso para o governo, né? Já que o governo petista adora flertar com o PCC. Mas a gente não pode nem cogitar e com facções, né? É muito interessante essa questão. Só quero saber se a internação compulsória é boa ou não. Porque em algum lugar alguém já está entendendo que é viável. Não, o PCC, inclusive, deferiu a medida, né? Tão triste ouvir que uma advogada teve que se socorrer de um poder paralelo, porque a justiça é ineficiente. Na verdade, como você bem falou, ele estava na Cracolândia, eles estavam entregando esse cara para esses dois profissionais, a advogada, inclusive, depois na delegacia, e foi aí que eles tiveram noção do que estava acontecendo nesse depoimento, através desse depoimento. Então, não é só uma sociedade organizada, porque isso não é sociedade organizada. Isso é um Estado paralelo. Isso é uma entidade criminosa, uma das mais perigosas do Brasil, com infiltração em todos os estados. Eles não dominam só São Paulo.
Eles têm infiltrações, inclusive uma organização mundialmente conhecida. O PCC International agora, o Leandro Ferreira, tem algo que o Brasil está exportando para o mundo, é a facção O PCC, criminosa. inclusive, poderia ampliar mais essa medida deferida para ver se a gente consegue implantar de maneira mais amigável em nosso Estado, juiz, né, que é a Justiça. Ô, Leandro, você entendeu o que eu quis dizer? Eu falei o seguinte, quem salvou a vida desse cara, é verdade, eu acho que você não conseguiu entender. Profissionais de saúde. Não foi, quem salvou. Sérgio, você está regredindo. Nós estamos falando de internação compulsória. Não, é porque o Leandro... Eu quero saber da internação compulsória. O que você acha? Nesse caso, a solução do PCC, que foi dada por uma advogada, de novo, esposa lá do cara, é evidente, é a vontade da sociedade. Quem é que quer conviver aí na rua com um monte de gente que está furtando, roubando? Que é viciado, ninguém quer. Internação compulsória não fere direito e prerrogativa de ninguém. Isso é uma ilusão que a esquerda criou, uma narrativa dizendo fere o direito de ir e vir. Ele tem o direito de ir lá e querer comprar o crack dele para isso roubar? É um direito dele isso, Leandro? Não, não é. Então por que a gente não interna esse cara de forma compulsória? Cuida dele. E aí vamos falar de ressocialização. É mais fácil você ressocializar uma pessoa que está viciada em droga do que um criminoso. Você discorda disso, pelo amor de Deus? A internação compulsória eu discordo. E qual a solução? Claro, a solução é oferecer tratamento de saúde, inclusive respeitando a lógica do território. Já está mais do que provado. Mas a internação compulsória... Você vai deixar eu falar? Não. Você me faz uma pergunta e não deixa eu responder. Peraí, Leandro. O Leandro que vai falar agora, gente. Então, a internação compulsória não é um tratamento de saúde, meu amigo? Existem muitas evidências de que o tratamento que mais funciona é o de redução de danos e não o de internação compulsória, que impõe a necessidade de a pessoa se afastar de todos os vínculos que ela pode ter, que impõe a necessidade da pessoa romper com a dinâmica social que ela tem, que impõe a necessidade, inclusive, de, se ela tem a possibilidade de trabalhar, ela não poder trabalhar naquela situação, e impõe, inclusive, uma situação que é a de abstinência, que não necessariamente é a melhor possibilidade. É, sim, um trabalho muito longo, sério e contínuo de quem defende redução de danos, que substituir o crack por maconha, por exemplo, é algo vantajoso. É algo vantajoso e já se utiliza nos países na Europa, nos Estados Unidos, na Coreia, nesses países que todo mundo adora pagar pau aqui, já se usa a substituição de metanfetamina, de crack por outras drogas mais leves, coisa que a internação compulsória não faz e ainda expõe o cara a um risco que é o das comunidades terapêuticas, que muitas vezes, levam dinheiro para ficar... Não, Koba. Tem que ser de graça. Mas essa atividade... Bondade, caridade... Essa atividade não encontra resguardo na legislação do Estado, coisa que você sabe que é um problema, porque o Estado só pode fazer aquilo que está autorizado e não se autoriza o funcionamento de comunidade terapêutica, porque sabe que a hora que se debruçar sobre isso, vai ter um monte que tem muito mais problema do que solução para dar. Ana Beatriz, espera aí, Sérgio. Ana Beatriz, eu quero te ouvir, porque o Leandro é um defensor da política de redução de danos. Ou seja, o cara tá usando crack, tá igual um zumbi, tira o crack e dá uma porção de cocaína para ele. Não, depois da cocaína você dá uma maconha. Gente, mas eu tô achando muito raso. Não, vocês estão sendo muito rasos. Desculpa aí, profundidade. Vou me aprofundar. Vai lá, Ana Beatriz. Não, você não, calma. Não, você não, desculpa. Gente, tem uma coisa que é enfrentar a realidade e buscar soluções que existam e tem a lacração. Então vamos internar todo mundo e vai acabar o problema. Primeira coisa, não vai dar para internar todo mundo que está nesse estado. Porque se você for no centro de São Paulo, você vai perder a conta de quantas pessoas você precisa internar ali. Segundo, você vai internar por quanto tempo? O que significa ter alta do centro de internação compulsória? E essa pessoa vai voltar para onde? Ela vai ter um acompanhamento? Como eu sei que ela não vai voltar a usar droga? Eu acho que a gente precisa olhar para a situação de maneira real, não utópica. Que maravilhoso seria amanhã todos internados, daqui 2 semanas eles saem limpos, respiram esse ar maravilhoso e voltam para suas famílias como se nada tivesse acontecido. Isto é utópico. Se a melhor forma é substituir por drogas mais leves, aí eu não sou profissional de saúde, eu não sei dizer para vocês. Mas o Leandro falou uma coisa que é verdade. Isso tem sido utilizado em vários países
como um meio de redução de danos. Isso não é, ele não está inventando isso, é verdade. Né? Se essa é a solução que nós vamos adotar aqui, depende de N aspectos. Eu não estou falando que sim ou que não. Só que é muito raso falar que internar todo mundo na semana que vem vai resolver essa situação, porque não vai. Mas é profundo falar que deixar como estar também... Não! E aí, Koba, eu queria voltar na sua pergunta inicial, claro, que é o motivo pelo qual o Ministério Público e os juízes têm uma tendência a negar a internação compulsória e o próprio PCC está a favor disso. O PCC, ele não estudou os direitos humanos, as garantias fundamentais, ele está vendo isso de uma perspectiva prática, porque ia resolver o problema daquela pessoa que os estava incomodando. Não, mas aquela pessoa estava incomodando porque estava descumprindo as regras deles. Tanto que todos os outros, eles querem que continue lá, porque estão comprando, estão consumindo, estão dando dinheiro para eles. Então, gente, vamos também pensar com a cabeça. Eles tiraram este cara especificamente porque aquele cara estava descumprindo as regras do PCC, não as do Estado. Eles não estão nem aí que as pessoas ficam zumbizando no centro de São Paulo. Vamos acordar? Vocês também não estão... Sérgio Zagarino, a Ana Beatriz bem disse que o Leandro não inventou nada. A política de redução de danos existe em muitos outros países no mundo todo. O Leandro é um adepto desta teoria como uma das soluções ou não é só teoria, soluções. Já tem gente fazendo na prática. E desta prática em alguns locais do mundo. Eu também quero te ouvir, Sérgio, porque a internação compulsória também não é uma novidade. Já existe não só como teoria, mas também como prática em muitos locais do mundo, como nos Estados Unidos, no Canadá e também na Suécia. Aliás, é uma medida que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Você que se lembra do termo da OMS, Organização Mundial da Saúde, eles reconhecem a internação compulsória como uma das medidas válidas. A gente também não deveria dar oportunidade a esta outra alternativa, também já convertida em prática, também já praticada em outros locais do mundo e com a chancela da Organização Mundial da Saúde? Sérgio Zagarino. Koba, falta vontade do poder público. Ferramenta nós já temos. A ferramenta nós já temos. Nós temos sim a possibilidade de fazer com que exista a internação compulsória. É óbvio que não vai ser do dia para a noite, como a Ana pontuou. Não vai ser lá um caminhão e colocando todo mundo dentro e falar que agora vai ser dessa forma. Não é desse jeito. Vai ser realizado mediante uma força-tarefa. O Ministério Público, com certeza, ele tomará a frente da ação. O Poder Judiciário vai permitir essa internação. E aí nós conseguiremos, diferente do que o Leandro está defendendo, que é drogar os drogados, nós iremos, na verdade, curá-los, procurar uma forma de tratá-los e aí conseguir fazer a ressocialização deles. Quando você cogita a hipótese de tirar uma droga e dar outra pro cara e falar que isso vai ser a solução para aquele cara não usar mais droga, é um mundo que não tá aqui, é uma pessoa que no mínimo nunca viu, nunca passou. Sabe onde fica a Cracolândia ali? Porque não é possível. Sérgio, é beira o absurdo. Eu sei que Leandro, a gente tem audiência, as pessoas elas estão assistindo, elas não conseguem entender esse tipo de argumento que você está usando. Mas eu não vou. Eu duvido alguém colocar no chat aqui qualquer defesa nesse ponto. Eu não vou sucumbir à ditadura do chat, ô Zagarino. Não, é um exemplo. Mas o chat é a nossa audiência. O chat, ele aceita qualquer coisa. O debate aqui é que é sério e a gente está aqui para isso. E eu quero te dizer o seguinte: você fica jogando na lata do lixo a questão da redução de danos, mas sabe o que é redução de danos? É o cara que está tomando cerveja no churrasco no fim de semana, parar e falar assim: opa, agora eu vou tomar água. Isso é redução de danos. O cara que está usando heroína, e aí a gente tem uma epidemia de HIV, por exemplo, né? O Estado provê seringa para o cara usar heroína, ao invés de colocar ele numa condição de vulnerabilidade e vício, que ele vai usar a mesma seringa que uma porção de pessoas, espalhar vírus como hepatite, HIV e outros. Isso é redução de danos. Assim como redução de danos no caso do crack, pode ser usar menos crack e ter um acompanhamento para isso, pode ser substituir por outras drogas, pode ser ter um momento terapêutico ali no território e sair, ir para um espaço calmo, sem barulho, assistir televisão e depois voltar ao convívio social, é não romper vínculos, é isso que é redução de danos. Vocês ficam jogando na lata do lixo, tentando dizer que, na verdade, é drogar as pessoas mais do que elas já estão. Eu vou aqui continuar defendendo, ao invés da solução do PCC, de internação compulsória, as da Defensoria Pública.
Sabe o que é redução de danos, Leandro? Redução de danos é tirar zumbi da rua, tirar a criminalidade zumbi. Para de falar de zumbi. Zumbi é a pessoa tá morta, essas pessoas não são zumbis, elas não estão mortas. Aquelas pessoas, zumbi não é. Aquelas pessoas, elas estão ali transitando, cometendo crimes. Elas são redução de danos é pro comerciante. De direito. Zumbi é outra coisa. Redução de danos, Leandro, é pro comerciante que teve seu comércio fechado, porque na rua dele tinha milhares, centenas de moradores de rua, de usuários de droga. Reduzir o dano é tirar essas pessoas dali e voltar a ter comércio, voltar a ter geração de emprego e renda. Concordo. É isso que é redução de danos. Agora, querer dar droga inferior para acabar com a vontade da droga maior, isso é... Agora eu quero saber uma coisa, Jéssica. A Ana Beatriz bem disse, o PCC quis resolver um problema dele, um problema ali de um usuário que estava infringindo as regras do crime. Mas eu quero saber, será que o PCC, em relação a todos os demais, seria favorável ou contrário à internação compulsória? Porque se os caras não forem internados, eles vão continuar lá consumindo, comprando drogas do tráfico. E aí, o PCC seria contra ou favorável à internação compulsória de todos os demais lá? Claro que não. Ele iria diminuir a rentabilidade do local, como a Ana bem disse. Pois é. Né? E essa questão de redução de danos, isso não existe. Isso não existe, é uma falácia que a esquerda inventou. No ano de 2023, nós tivemos uma denúncia seríssima lá no Carnaval de Olinda, lá em Pernambuco, em que existia uma casa que era Fixuave. Nessa casa existia um kit de redução de danos. Eu vou ler para você o que tinha nesse kit, tá? Nesse kit tinha água, protetor solar, camisinha, sedas, piteiras, cartões e canudos. Não tinha seringa, não. Tá? Não tinha seringa. Essa ação foi monitorada, tivemos várias batidas nessa respectiva casa de redução de danos, que de redução de danos não tem nada. O que interna realmente são políticas públicas de qualidade, que tenham eficácia. As casas de recuperação, as casas que fazem acolhimento, não é só dinheiro que tem envolvido ali, não. Nós conhecemos várias entidades que têm responsabilidade com os adictos que entram lá, que tem responsabilidade com as pessoas que vão lá procurar, sim, redução de danos, que é sair da droga. O que resolve hoje no nosso país é um olhar sensível do governo para que tenham medidas eficazes, porque, como bem a Ana disse, não adianta botar todo mundo num caminhão e levar para um local, não. Assim como não adianta colocar um monte de gente e levar para a cadeia, não, porque dali saem piores. Sim, como advogado, nós temos que defender a ressocialização. É um ciclo vicioso. Ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. Jamais vai acabar com a criminalidade no nosso país se a gente não ressocializar esse povo. Isso não é um pensamento esquerdista, não. Nós temos que pensar que aquele ser humano é um ser humano, sim. Ele precisa ser ressocializado. Ele precisa, sim, vir de uma forma diferente para que ele aprenda. Agora, o que acontece também é o seguinte: você não tem como ressocializar uma pessoa que está no crime organizado, recebendo milhares, querer dar um emprego para ele ganhar R$1.000. Meu amigo, ele vai voltar para o crime, ele vai voltar para a droga. Isso não é ressocialização. Eu quero saber quem é que vai contestar o que disse a nossa querida Jéssica. Eu só queria... Esse kit foi em Olinda, Oi. Jéssica? Pô, tá perfeito. Assim, por quê? Porque... Só faltou dar a droga, né? Só faltou entregar a droga, né? Então, mas é isso. Gente, o que é redução de danos? É a água, é o uso seguro de qualquer droga que seja. A água, sabe qual que é a droga que ela combate? É o álcool, que é uma droga legal. Sabe o que é o protetor solar? É para o cara que, inclusive é o playboy, que foi lá, tomou um ácido e fica dançando no carnaval o dia inteiro. Né? Depois o cara tem que ser atendido no hospital público porque está com bolha na pele, né? Porque ficou exposto ao sol. É redução de danos. Por quê? Você está evitando danos que devem ser traduzidos no caso... O cara tem dinheiro para comprar uma droga, mas não tem dinheiro para comprar uma água e um protetor solar. Incrível. É porque ele não faz isso. É incrível isso. É porque ele não faz isso no momento em que ele está sob efeito de substância. Não faz. Ele não lembra de beber uma água, de ter dinheiro para comprar uma água. O poder público tem que ir lá e propor a ele. Jéssica, deixa eu falar para você uma coisa. Conta. Se você oferece isso, pago pelo Estado ou por quem quer que seja, você evita custos futuros para o Estado no tratamento daquela pessoa. Tipo, dar a seda, né, para ele usar a maconha. A seda para o caso do cara que vai consumir com um papel
que vai virar cartão limpo para ele não contaminar a narina. Exatamente, para não transmitir hepatite. Meu Deus do céu. Para não transmitir hepatite. Esse tipo de coisa. Canudo para não transmitir. É incrível que a gente acha isso... Ainda tem gente que acha isso normal. Eu acho que eu não vou aceitar que se chame aqui usuário que tem direito à ressocialização em tratamento de saúde de zumbi, de preso, de quebrador de pedra, porque só falta mandar para dentro de um muro fechado e botar o cara para quebrar pedra com bola de ferro amarrado no pé. Isso aí tem nome e acabou no século XIX. Tá, e o Leandro tá bravo, meus amigos. Mas, ó, eu fico pensando, se isso é kit de redução de danos, deveria vender na farmácia, então, para reduzir os danos de muitas pessoas. Mas o Koba, o problema é que o cara tá sob efeito de substância, ele não vai... Não, mas olha, eu vou contar para vocês. Danos, né? Eu vou contar para vocês uma muito história rapidamente. Não, vocês vão entender. Uma vez eu fui numa festa na Inglaterra, olha que chique. E aí, e eles testavam a droga das pessoas na porta da festa, porque havia uma outra droga que estava sendo vendida como ela. Controle de qualidade. Era controle de qualidade. Isso é redução de danos, porque as pessoas estavam morrendo. Porque elas tomavam A achando que era B. Então, gente, existe a utopia, que é vamos acabar com tudo, vamos simplesmente tirar as drogas de circulação e o problema vai acabar. E a realidade, que é de mitigação, que é um plano de longo prazo. E isso envolve, sim, o kit que o Leandro, que a Jéssica comentou e que o Leandro concordou com a existência. A gente tem que ir caminhando, passo por passo. Não achar que vai chegar no final do túnel se a gente não atravessá-lo, gente.